Então, na nossa live, aula de hoje, né, nós vamos conversar sobre um tema muito importante no nosso esporte, né? Nosso esporte hipismo, modalidade do salto, né? E muitas pessoas acabam negligenciando, a maioria, eu vou dizer, dos praticantes aí do nosso esporte não sabe, de fato, como trabalhar bem, né? Trabalhar assim, eu falo bem, né? Não é só dar uma movimentada e desenvolver alguma coisa no cavalo. Realmente trabalhar bem o cavalo por completo. A maioria não sabe. A maioria também não sabe que não sabe trabalhar um cavalo, eles não têm noção, que falta o conhecimento. E aqueles que até têm a noção realmente não investem, não dá ali um gás para poder aprender como é que faz. E isso é prejudicial, porque para a gente que é do salto, muitos devem achar isso, talvez, né? E, minha modalidade é o salto, então eu vou treinar só salto. Muito se engana essa pessoa. Na verdade, se você quer ter um cavalo bom na pista, você tem que focar aqui, ó, no trabalho plano. O trabalho de salto, ginástica de salto, isso vai ser um alinhamento ali, um ajuste fino, desenvolver uma habilidade ou outra que você não consegue aqui no plano ou não consegue plenamente aqui no trabalho plano. Agora, se você não tiver um plano bem feito, você pode fazer qualquer ginástica de salto que você nunca vai atingir ali a plenitude da prontidão ali do preparo do seu animal. E, inclusive, o cavalo não tendo a sua estrutura preparada física, né, ligamentos e tudo mais, para poder suportar os saltos no percurso, né, ele vai acabar se lesionando, é o que acontece muito. Então, o trabalho plano ele é muito importante, tanto para você, visando assim, esses dois pontos, né, para você ter performance na pista, você ter um cavalo bom, apto para aquilo que ele faz, e para você evitar que esse cavalo se machuque, se lesione. Então, que fique assim, deixo aqui nessa essa ideia, né, essa conversa aqui sobre a importância do nosso trabalho plano, certo? Então, feita essa introdução aí, vamos começar aqui, né, a nossa conversa, a nossa aula sobre esse tema aí, como a gente trabalha o nosso cavalo de salto, né? O trabalho, basicamente, é a mesma coisa, o adestramento. Você vai fazer o trabalho de um cavalo que é do adestramento, só do adestramento, o cavalo de salto, os dois vão fazer o trabalho plano, que é um trabalho de adestramento. Só que, qual que é a diferença? A gente não precisa, no salto, daquela exigência, daquela exatidão, daquela perfeição e até de alguns movimentos, algumas figuras, algumas posições do cavalo, eu diria assim, né? A gente não precisa no salto, não precisa tão detalhe assim. A gente vai utilizar os mesmos conceitos, os mesmos exercícios, só que a gente não precisa ir tão além, tão afinco nesse exercício, né? Um pouco mais tranquilo nesse ponto, tá? Então, aqui nossa aula, tá? Sem mais delongas, divido ela aqui em dois tópicos, né? Que é o primeiro, a gente saber o que um cavalo de salto precisa, né? Que é o ponto de partida. Para eu conseguir trabalhar o meu cavalo, eu preciso saber o que eu tenho que desenvolver nele, certo? Às vezes a gente não sabe, então é bom ter essa noção. A partir do momento que eu sei o que o meu cavalo precisa, eu vou estar em condições de escolher o exercício, o trabalho, o complemento, tá? Que também não é só trabalho, tem o pós-pista também, para poder o meu cavalo desenvolver essas aptidões. Então eu sempre separei aqui, né, as principais, a gente pode colocar outras aqui, mas essas são as principais, tá? Que são essas aqui. Primeiramente, o equilíbrio. O equilíbrio não é só o cavalo de salto que vai precisar, né? Cavalo de qualquer modalidade ele vai precisar de equilíbrio, tá? E no equilíbrio a gente subentende outra aptidão, que é a autossustentação. O que é a autossustentação? A capacidade do cavalo de se carregar sobre os posteriores. Ou, melhor, o cavalo ele consegue se manter equilibrado sozinho, ele não precisa das ajudas do cavaleiro. Isso acontece porque o cavalo fica pesado na frente, né? A gente monta na frente do cavalo, aumenta o peso ali nessa posição, nessa região toda ali do animal, e para a gente reequilibrar o cavalo, ele tem que entrar com o posterior,
ele vai abaixar a garupa e pela questão de física, né, fica com a espada mais elevada e ele consegue reequilibrar ali, né, faz a balança ali, né, a parte da frente da retaguarda ali consegue ficar equilibrado. Então, a gente fala que é o autossustentação, no inglês é o self-carriage, né, é o cavalo em uphill, que é a frente alta, ele consegue se sustentar. O cavalo não precisa se pendurar na mão do cavaleiro para poder se manter equilibrado. Ele consegue sozinho, porque ele está sobre os seus posteriores, tá? E isso é muito importante saber, tá? Essa autossustentação é muito importante saber. O cavalo de salto, obviamente, ele precisa de flexibilidade. O que a gente vai entender aqui pela flexibilidade? A capacidade dos músculos, ligamentos, né, se esticarem, né, se alongarem e se encurtarem. Então, a gente também já subentende aqui uma elasticidade. Como é que o cavalo vai fazer um salto numa paralela com largura se ele não tem a capacidade de espichar o pescoço, se empregar no salto, fazer a báscula? Como é que eu vou fazer o meu cavalo voltar e depois avançar, né, numa curva, numa linha, se ele não tem capacidade de contrair o músculo e depois alongar? Então, o cavalo tem que ser flexível. Esse aqui também é uma das aptidões muito importantes para a nossa modalidade do salto, né? Nosso cavalo precisa de energia, tá? E vocês já vão entender por que está entre parênteses essa palavra, né? Energia. Mas o cavalo, ele tem que se jogar para cima para poder transpor o obstáculo. Então, ele tem que vir, né, com a energia acumulada, ele tem que vir com condições de avançar para o obstáculo e saltar. Quanto maior for o obstáculo, né, está falando de séries mais altas, mais energia esse cavalo vai ter que despender para poder realizar esse percurso. Tá? Nosso cavalo precisa de força, né, obviamente, para conseguir se jogar para cima, conseguir voltar numa linha. Isso tudo exige dele ter hipertrofia muscular. E, obviamente, aqui a gente já entende uma resistência, o cavalo precisa ter resistência ali, fazer um percurso, depois um desempate, fazer 2 voltas, né? Ele conseguir terminar um percurso com altura, isso aí também compreende uma resistência. E responsividade. Isso aí é muito importante. O que é responsividade? É o cavalo que ele executa todos os nossos comandos sem nenhuma interferência, sem atraso, né? Você é aquele cavalo, por exemplo, imagina um desempate. Você saltou, você tem que voltar a virar curto para poder cortar uma curva. Então, é aquele cavalo que ele vai bater, vai virar, né? Quando você entrou na linha, você precisa voltar, né, nessa linha. Você vai dar uma voltada com o corpo, o cavalo já entendeu, já dobrou o lance dele. Aí na hora que você entra na linha, você precisa avançar, então você já só colocou o corpo para frente, o cavalo já entendeu, já foi. Isso a gente chama de responsividade. O cavalo que responde a todos os comandos do cavaleiro sem nenhuma interferência. Tá? Então, basicamente, são esses aqui, tá? Os atributos, as aptidões que a gente tem que desenvolver no nosso cavalo. A partir daí que entra o como. Né? Tá bom, já sei o que eu tenho que desenvolver no meu animal. Agora, como que eu vou fazer isso? E aí a gente tem aqui, né, um parâmetro universal que creio que seja muitas vezes negligenciado, ou não sei se as pessoas acham óbvio ou elas não verificam ali nesse sistema, né, a execuibilidade, esquece a palavra, né? Não olha para essa questão e vê que isso realmente dá certo, tá? Mas isso dá certo, tá? Que é a escala de treinamento. Para quem não conhece a escala de treinamento, tá? Já deve ter visto a foto dela, tá? A figura dela é mais ou menos essa aqui, tá? É como se fosse uma escala, certo? E qual é a história da escala de treinamento? Rapidamente para vocês entenderem. Ela vem do adestramento, tá? Aí, ali por 1800, início de 1900, a gente tinha na Europa, né, que era o polo ali da equitação. Cada país fazia suas competições ali de equitação clássica, acadêmica, e cada um tinha o seu parâmetro para julgar os competidores. E aí, quando eles iam o pessoal de um país ia competir no outro, aí tinha essa discrepância, porque eu estava acostumado
com o julgamento do país dele, chegava lá no outro era diferente. Então, visando padronizar o método de avaliação dos competidores, eles fizeram essa escala de treinamento. Ela é originada do sistema de treinamento da cavalaria, da tropa de cavalaria do exército alemão. Eles deram uma adaptada e surgiu em 1912. Isso, em 2006, a Federação de Adestramento ela colocou isso daí como sendo o que vale para as provas de adestramento. Tá? Então, como é aqui a nossa escala de treinamento? Nós temos a base, era como se fosse uma progressão mesmo. Você conquista a primeira etapa e vai para as próximas. Então, a gente tem primeiro degrau, que é o ritmo, né? Junto com o ritmo, a gente está falando de cadência, regularidade. Vou explicar cada um, tá? Como vocês estão vendo escrito aqui. Depois nós temos a descontração, que a gente também está falando sobre flexibilidade, fluência. Temos o contato, que também estamos falando sobre conexão. Temos a impulsão, retidão e, por fim, como o último ali, a reunião. E depois que a gente conclui toda a escala de treinamento, nós vamos ter permeabilidade do cavalo. O que é permeabilidade? É bem aquilo que a palavra significa mesmo. Cavalo que deixa passar, ou seja, entra nessa ideia aqui, ó, responsividade, ou seja, o cavalo que vai atender a todos os comandos do cavaleiro sem nenhuma atenção, sem nenhum empecilho, ele é simplesmente pronta a resposta. O que você pedir, ele vai fazer. Esse é um cavalo permeável. Ele vai fazer, primeiramente, porque ele tem condições de fazer, porque às vezes o animal ele não executa aquilo que a gente quer, porque ele não tem uma estrutura física adaptada ainda para isso. E porque ele foi treinado, então ele é um animal submisso e tudo mais, por isso que ele vai ser permeável, vai fazer tudo aquilo que a gente solicitar. Então agora vamos destrinchar essa escala de treinamento. O ritmo, qual que é o significado aqui, né, de ritmo? Quando a gente fala em ritmo, a gente está falando sobre a sequência do pousar dos membros no solo. Então, por exemplo, o passo tem um movimento passo, né? Toque, 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 toque. Isso é cada pata pisando no chão. No trote, a gente toque, 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 toque. E o galope, toque, 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 toque. Essa sequência marcada e imutável é o ritmo. É o ritmo da andadura. Tá? E quando é que um animal ele perde o ritmo? Por exemplo, o galope, ele é pocotó, pocotó. Se o cavalo ele trolopar, ele fizer o galope a quatro tempos, ele vai fazer pocotó. Ele está dissociando a diagonal posterior de fora e mão de dentro. Então, ele vai estar perdendo o seu ritmo. Só um exemplo, tá? Agora, o que importa? Isso aqui é teoria, né? O que realmente isso aqui vai fazer a diferença no nosso treino? É quando a gente fala aqui sobre cadência e regularidade, tá? A cadência, ela é a velocidade do ritmo. Então, tem um ritmo, né? Pocotó. Cadência é o quê? Pocotó, 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 pocotó. É isso. Essa é a cadência, é a velocidade. Regularidade é um animal que ele mantém a cadência ao longo do tempo. Então, ele não vai ficar variando, né? Ele não vai estar uma hora rápido, outra hora devagar, outra hora rápido, outra devagar. Ele vai manter a mesma velocidade do ritmo o tempo todo. Isso é o que a gente espera num percurso, inclusive, principalmente se for série escola, até 1 metro. Você quer o quê? Tempo ideal. Tempo ideal é um galope regular do início ao fim, certo? Então, aí vem os exercícios, né? Porque eu não vou só falar aqui a escala de treinamento sem citar na prática ali o que a gente faz para poder desenvolver. Então, no ritmo, nessa fase aqui, o que eu quero desenvolver no cavalo? Cavalo que ande bem, né? Com os tempos bem marcados, tá? Sem ficar se tropeçando, sem se perder ali, né? Deturpar o seu ritmo de maneira regular. Então é isso que eu quero, um cavalo que ande de maneira regular. Isso aí você faz no início, você está pegando um cavalo novo, você vai fazer aquele famoso trote de estrada ou você vai fazer só passo? Passo alongado,
né? Extensão de pescoço, o cavalo aprender a andar, e aí se alongando. Trote de estrada, que se faz muito com cavalo novo, você vai deixar a rédea um pouco mais longa, extensão de pescoço e vai fazer trote. Trote de estrada, que é um trote médio para alongado. E o cavalo vai confirmar a andadura nesse trote de estrada. Tá? E o famoso cavalete. O cavalete, ele é um educativo de andaduras. O cavalo aprender a andar, basicamente é isso. Aprender a andar. Você tem cavalete de passo, aí você tem, dentro desse cavalete de passo, você mexe na distância para poder ensinar o seu cavalo a ampliar a passada. Você pode botar a distância maior, o cavalo vai ter que fazer isso aqui com a sua passada. Cavalete de trote e de galope da mesma maneira. Você pode encurtar, ampliar. Você pode elevar o cavalete, aí você já está mudando um pouco o foco, né? Já está pedindo um pouco mais de impulsão, mas o cavalete é o educativo de andadura. Aí você vai utilizar ele para ensinar o seu cavalo a andar e mantendo a regularidade da passada. Então, esse primeiro degrau aqui que a gente está falando do ritmo é isso: você confirmar o seu cavalo andar de maneira regular. Tá? Aí também tem um conceito, né? Eu não escrevi aqui, mas tem um conceito que chama cadenciado. Quando você fala que o cavalo está numa andadura cadenciada, o que isso significa? Essa cadência, a velocidade do ritmo, né, das batidas, a velocidade é um pouco menor, só que o tempo de suspensão, né, trote, galope, ele aumenta. Ou seja, você tem uma andadura mais reunida e bem impulsionada. Então é aquele trote bem saltado, aquele galope bem saltado. Isso é uma andadura cadenciada, um pouco mais devagar, só que com impulsão, o cavalo se jogando para si, tá? Então, batemos aqui a nossa parte do ritmo, primeiro degrau. Segunda, descontração. O que é a descontração, né, pela definição ali, teoria, ela significa? É a total ausência de tensão, seja tensão muscular ou tensão mental. Ou seja, o cavalo está afobado, estressado, ansioso, o cavalo está relaxado na mente. Tá? E a sua musculatura está trabalhando sem estar toda tensionada, contraída. Ele conseguir utilizar a sua musculatura. Não significa que o cavalo, durante o exercício, ele não vai ter que contrair o músculo, porque ele tem que trabalhar o cavalo trabalha nas duas fases, né? Está consciente e penecente. Quando está contraindo, quando você está voltando. Não tem como você falar que o cavalo vai trabalhar relaxado, com a musculatura relaxada. Não existe isso. Para algum momento vai ter que contrair a musculatura. Agora, ela tem que estar livre, tem que estar permitindo que ele contraia e que ele alongue a musculatura. Se você pegar um cavalo totalmente tenso, totalmente ansioso, ele não vai conseguir utilizar a musculatura dele adequadamente. Então ele não vai estar descontraído. Essa é a ideia, tá? E a descontração, você deixar o cavalo mais relaxado, mas como que a gente faz? Quais seriam os exercícios? Então, básico, né? Extensão de pescoço. Esse aqui é o exercício dos mais importantes que nós temos na equitação. Você tem que fazer muito ele. Todos os dias, quando você for trabalhar o seu cavalo, você tem que fazer extensão de pescoço. Você pode começar ao passo alongado com extensão de pescoço. E aí você alonga já o cavalo, aquece para iniciar o trabalho. Então, aí você já vai estar fazendo ele alongar. Eu expliquei no outro vídeo que eu postei aqui no YouTube a importância da gente fazer a extensão de pescoço, visando o alongamento do top line do cavalo, o que é o ligamento nucal junto com o supraespinhoso, que é simplesmente o mais importante para a gente realizar nosso esporte, o salto. A gente simplesmente utiliza ele o tempo todo. Então, extensão de pescoço. Façam todos os dias sem moderação. Movimentos laterais são muito bem-vindos aqui para a gente ter descontração do cavalo, porque você vai fazer ele entrar com o posterior, vai quebrar as resistências, o cavalo vai ficar sustentado pelo engajamento do posterior. E na equitação a gente diz que tem um fluxo de energia, né, que começa do posterior e vai até a boca. Quando você faz o cavalo trabalhar de trás para frente, ou seja, você primeiro engaja o posterior dele, você vai ter um reflexo na boca dele. Ele vai descontrair o seu maxilar, não vai ficar tenso, não vai ficar invertendo e vai ficar mais fácil de você trabalhar ele, né? Ele vai se soltar. Claro que nem sempre é assim. Existem cavalos com mais dificuldade do que outros. Tem cavalo que você
ele já é naturalmente mais, ele já cede melhor a nuca, abaixa a cabeça. Você não precisa fazer muita coisa para deixar ele, para botar ele na posição engajado, né? Agora, tem cavalo que você vai engajar posterior, vai movimentar daqui, vai movimentar dali, tira a garupa, mobiliza espada e vai continuar invertido, né? Aí, nesse caso aí, desses cavalos, a gente tem aí, pode vir aqueles, né, adicionais ali, você usar um enredeamento, enfim, para você conseguir ter esse complemento aí para fazer o cavalo trabalhar, tá? Daqui também nós vamos ter os alongamentos de andadura, para descontrair o cavalo relaxado, você tem que trabalhar ele com a sua musculatura alongada, fazer um trote alongado, fazer um galope alongado com extensão de pescoço, é excepcional para o flexionamento do cavalo. Trote e galope com extensão de pescoço. Sendo que o galope em extensão de pescoço é mais difícil. Então você vai ter que fazer bem ao trote, depois você vai para o galope. Agora, eu digo assim, é obrigatório. Cavalo, você pegar um círculo de 20, sentado na sela, corpo reto ou um pouquinho para trás, rédea um pouco mais longa, galope regular de trabalho, não precisa ser galope alongado. No círculo, o cavalo fazer uma extensão de pescoço, se galopar equilibrado, auto-sustentado, sem pesar na mão e sem inverter, e você sentir ele leve aqui na rédea, e ele ficar assim no galope. Se você conseguir botar o seu cavalo para fazer isso, você já está, assim, ó, o caminho está muito bem andado, tá? Você vai ter um percurso ali. O cavalo, quando ele faz isso, a gente bota ele na pista e ele galopa como se fosse aqueles cavalos ali de grande prêmio. Isso aí é uma experiência minha, né, pessoal, que eu tive. E quando eu não estava focando no trabalho de galope dos meus cavalos, o meu percurso eu sentia desconfortável, era ruim. Depois que eu comecei, nossos cavalos ali, durante o percurso, melhorou infinitamente, tá? E também, para descontração, o que nós temos aqui também? Recuar, né? O exercício de recuar e as transições, porque faz o posterior entrar debaixo da massa. O recuar, você é um movimento um pouco diferente. O cavalo engaja também o posterior, né? Mas é porque ele está retraindo e o posterior está ficando. Mas é um engajamento também, a garupa baixa, ele arqueia o dorso, trabalha também. Um exemplo, tá? De como recuar pode descontrair o cavalo. Então, vou fazer uma transição de andadura. Isso acontece com os cavalos, tá? Às vezes você dá um intervalo ali ao passo, o cavalo ele meio que dá uma desligada do trabalho assim, e aí quando você vai colocar ele, você vai voltar ao trabalho, fazer uma transição para partir ao trote, aí o cavalo ele já está meio invertido, já está meio assim. E aí o que você faz? Pelo menos eu trabalho assim, de acordo com o que eu estudei. Eu não faço uma transição mal feita. Todas as transições que vocês forem fazer, elas têm que ser bem feitas, até por causa do hábito, né? Você tem que criar o hábito no cavalo. E toda vez que ele vai fazer uma transição bem feita, ele vai trabalhar. Vai engajar o posterior, vai trabalhar a musculatura e tudo mais. Toda vez que ele fizer a transição mal feita, ele não vai trabalhar. Tá? Ele não vai usar só a musculatura. Ele não pode se acostumar com isso. Então, vou fazer uma transição, o cavalo está todo tenso. Eu não vou partir, por exemplo, do passo para o galope sem o meu cavalo estar relaxado. Meu cavalo aqui, ó, brigando na mão, puxando para cima. Isso aconteceu ontem, inclusive, com a minha estratégia. O que eu fiz? Ok, alto. Recua, 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 recua. Recuei ali, sei lá, uns 10 metros. Ok, parei. E agora? Aí a água estava solta. Abaixou a cabeça, você deu a nuca. Agora eu vou baixar o galope. Passo, galope. E aí a partida já é totalmente diferente, porque ela já parte ao galope engajado. Coisa que se eu fosse partir ao galope com ela toda invertida ali, ela já ia sair, não ia engajar o posterior, ia pegar um galope de má qualidade. Então, é um exemplo aqui de como que o recuar vai atuar na descontração. Transições também, principalmente transições para baixo, porque o cavalo tem que entrar com o posterior. Então, você fazer galope para trote, galope para o passo, galope para o alto, trote para o alto, isso aí tudo vai ajudar na descontração do animal. Tá? Então, fechando aqui a parte da descontração, total ausência de tensão, muscular e mental, cavalo relaxado.
Tá? Lembrando que a descontração muscular é o cavalo ter condições de contrair e alongar sua musculatura, não é ele estar com a musculatura relaxada o tempo inteiro. Isso significa que ele não está trabalhando. Próximo aqui, nosso degrau que é o contato. A gente está falando sobre a conexão. Basicamente, o que é o degrau do contato? É o apoio, que é tipo uma fórmula de matemática, que ela acontece mais ou menos assim. Você tem o contato, né? O que é o contato? É o efeito ajustador que o cavaleiro dá na rédea, ou seja, ele encurta a rédea até que ela fique esticada entre a mão dele e a boca do cavalo. Ele soma-se a isso, né? Aí a impulsão, então é contato mais impulsão. O que é impulsão? Botar a perna e trazer o cavalo para frente. Igual ao apoio. O que é o apoio? É quando o cavalo encosta na mão do cavaleiro sem pesar. Então ele como se ele colocasse o peso ali, só que você não vai sentir o peso, vai ficar muito leve na sua mão, se você sente, tá? E o apoio a gente tem que estar o tempo todo tentando conquistar durante o trabalho. O cavalo tá sempre no apoio. Independente se você está trabalhando ele com a frente alta, mais reunido aqui, no ramelê, ou se você está trabalhando estendido na extensão de pescoço. Em todas as situações ele tem que estar apoiado na sua mão de maneira leve, tá? E quais são ali os exercícios para a gente conseguir o apoio? O apoio, tá? O cavalo ele encostar na mão é uma consequência do trabalho bem feito que você vai realizar. Não é um negócio assim, apesar de eu ter falado essa fórmula aqui, né? Não é bem assim, né? Não, vou fazer isso aqui, vai dar certo. Ela é um condicionante. Sem isso você não consegue apoio. Se você não tiver com a rede ajustada e não botar o carro para frente, seu carro não vai apoiar. Ponto. Agora, o fato de você estar fazendo isso não significa que obrigatoriamente ele vai apoiar, tá? Porque entra várias questões aí. Aí eu vou depois explicar, né? Porque essa figura aqui, né, é uma ideia que eu vou trazer sobre a escala de treinamento. Porque quando você vai trabalhar a escala de treinamento, muitos dos degraus eles se entrelaçam, um depende do outro, um complementa o outro, então vocês vão ver. Então, a descontração está interligada com o contato, enfim, tá? Então, o apoio, o cavalo apoiar e encontrar ali a mão do cavaleiro, se manter ali, é um resultado do trabalho bem feito. Se você não estiver trabalhando bem, seu cavalo não vai abaixar a cabeça, confiar na mão do cavaleiro, que não pode ser forte, agressivo, e depositar o peso da sua cabeça ali. Mas o que a gente pode fazer para poder ter esse apoio? Primeiramente, trabalhar o cavalo entre a mão e a perna. Isso é essencial. Tá? Eu faço muito isso. É perna, você vai jogar o cavalo. É a forma que eu falei. Você vai botar a perna, o cavalo vai para frente. Quando o cavalo for para frente, você vai receber ele na mão. Geralmente, o cavalo vai inverter, né? A reação natural. Ele vai inverter, você vai resistir, aí o cavalo vai abaixar a cabeça. Aí você vai aliviar a mão, porque aí ele vai encontrar o apoio, tá? E, inclusive, esse resistir até o cavalo ceder é a descontração do maxilar, não é mesmo? Quando a gente está trabalhando, a gente sempre vai correr na resistência entre agir ou resistir com a mão. A gente age com a mão quando dedilha na rédea, né? Dedilha com a mão, dedilha com a outra, e resiste quando você simplesmente fecha o punho e se mantém ali firme até o cavalo parar de resistir e ceder. Aí você vai cessar as ações, né? E você vai aliviar o dedo. Essa descontração do maxilar e também é o que a gente usa para fazer o cavalo estender o pescoço, né? Descontrações sucessivas. Descontraiu o cavalo aqui em cima, ele cedeu, vai abaixar. Aí quando ele abaixar, vai ter uma hora que ele vai parar de descer, você descontrai de novo, ele desce um pouco mais, assim ele vai na extensão do pescoço, tá? E como também, junto com o de cima, né? Complementando, em regimentos especiais, né? Isso aqui é algo que a gente precisa dar uma desmistificada, né? Eu, na verdade, não sei se no meio equestre como um todo isso é uma mística, assim. Eu, por muito tempo, vi, assim, como algo um pouco mais assim, porque o enredeamento, ele pode ser, dependendo do enredeamento, ele pode ser prejudicial para o cavalo. E muitas vezes o cavaleiro esconde a sua deficiência no enredeamento, né? Ele como se terceirizasse tudo com enredeamento. Ele não sabe trabalhar o cavalo, ele está com enredeamento, achando que o enredeamento vai resolver. Então, na verdade, o enredeamento ele é só um auxílio para aqueles cavalos que têm
dificuldade, como eu falei. Tem animal que é mais difícil, aí você vai usar um enredeamento. Ou tem situações aí atípicas que você vai usar. Mas o enredeamento, ele é muito bom. Ele ajuda muito, só se você tem que saber usar. Se não souber usar, aí você vai prejudicar a saúde física do seu cavalo. E você também não vai aprender. Mas, por exemplo, a gamarra fixa. O próprio Nelson Pessoa ensina que o cavalo novo você faz na rede fixa. E eu apliquei isso daí e realmente está muito certo. A gamarra fixa, ela só impede o cavalo de inverter. Se você regula ela, o cavalo só não vai inverter. E aí você não precisa mais ficar brigando na mão com o cavalo. Porque vai chegar num certo momento que ele não tem mais como subir. E aí ele vai trabalhar aqui no desconforto, ou seja, a ação de mão que seria a sua, fica na gamarra fixa. Ela não age na boca, ela só prende aqui fora, então não tem o estresse ali na boca do animal. Ele vai sentir o incômodo até o momento que ele vai desistir, ele vai abaixar. Então você facilita muito a sua vida. Então, é um exemplo aí de como o enredeamento pode servir. E, bom, fazer realmente iniciar cavalo novo com a gamarra fixa é muito bom. O cavalo já trabalha o top line, você não precisa ficar brigando ali, é excepcional. Tá? Então, enredeamentos podem ser utilizados aqui no nosso trabalho, com certeza. Tá? Seguindo aqui, nosso próximo degrau, a impulsão. E aí que está o parênteses, aspas aqui, né? A energia que a gente quer no nosso cavalo nada mais é do que uma impulsão. Tá? E por fins teóricos, né, a impulsão só existe no trote e no galope. O passo não tem impulsão, o passo tem atividade. Tá? Isso é teoria de adestramento. Porque a impulsão ela depende da suspensão da andadura e o passo não tem tempo de suspensão. Não tem nenhum momento em que o cavalo está com as quatro patas fora do chão, do ar, ou seja, que ele está flutuando. Só no trote e no galope que existe isso. Então, por isso que no passo não tem impulsão, tem atividade. Mas assim, ambos refletem a energia, que é o que a gente precisa do cavalo pular o obstáculo, saltar, tá? E essa energia, eu sempre faço essa comparação, né? E vocês imaginam uma bexiga, um balão, você enche ele de ar, enche. Ele vai ficar ali o ar empurrando as paredes querendo sair. E você está segurando a boca do balão. Quando você soltar, né, a boca do balão, esse ar vai sair por tudo. Vai empurrar o balão se movimenta. Isso é mais ou menos o que acontece com o cavalo. A gente tem a energia potencial se transformando em energia cinética, que é o movimento. Então, quando você bota a impulsão no cavalo, ele está com aquela energia ali acumulada, você sente o cavalo te puxando a andadura dele para cima, e quando você alivia a mão, né, vai com o corpo para frente, quando você solta, né, a boca do balão ali, você deixa o cavalo seguir, aí ele sai com um movimento enérgico e ele consegue saltar, consegue avançar, consegue fazer tudo. Então, essa é a impulsão, quando a gente fala da impulsão da escala de treinamento. É uma impulsão natural do cavalo, é um desejo natural de ir para frente, aquele cavalo que você sente que ele tem energia, não é morto, apático. E assim, isso é um negócio que até a gente tem um trabalho para desenvolver isso, né? Essa questão da energia, da impulsão. Mas tem uma outra coisa que entra nessa equação ali que não se fala muito, né? A gente está falando de trabalho, mas ela não tem como não comentar ela. Você não pode querer energia do seu cavalo se você não der uma alimentação adequada para ele. Ele precisa ter uma boa alimentação para ele ter essa impulsão, essa energia. Né? A partir do momento que ele tem a energia, você consegue canalizar, aproveitar, ensinar ele a utilizar ela melhor a partir dos exercícios voltados para a impulsão, né? Porque basicamente, como é que você trabalha a impulsão natural do cavalo? Todo e qualquer exercício que faça ele engajar o posterior, mas basicamente todos os exercícios da equitação são de engajamento do posterior. Então, você trabalhar bem o cavalo, fazendo ele entrar com o posterior, ele vai naturalmente fortalecer os seus posteriores à garupa, ou seja, vai ficar mais forte, vai ficar com essa impulsão natural, vai conseguir canalizar essa energia dele. Então, exercícios ali, para a gente fortalecer o cavalo. Recuar e transições, porque você bota o posterior para entrar debaixo da massa e fazer força. Né? Morro, tá? Aí aqui entra algo, um exercício já um pouco mais diferente.
Subir morro, isso é muito importante, porque no salto, o que o cavalo vai fazer com o posterior? Isso, né? É esse movimento. Quando a gente sobe no morro, qual é o movimento que o cavalo faz? Vai com o pé lá na frente, empurra, ou seja, é o mesmo. Então, assim a gente está fortalecendo esse movimento aqui do posterior do cavalo. Então, ele fortalece, ganha, hipertrofia e vai conseguir ter maior performance na hora de saltar, fazer o percurso. Movimentos laterais, você engaja o posterior de maneira isolada. Então, exercícios, no geral, que engajam o posterior do animal, você está desenvolvendo a impulsão. Depois, seguindo aqui, nós temos a retidão. O que é a retidão? É o cavalo que, na reta, ele andando em linha reta, você olha ele está alinhado, ou seja, anterior direito, esquerdo, alinhado com o posterior esquerdo, anterior direito, alinhado com o posterior direito. Você olhou, você vai ver ele está aqui. Ó. O cavalo está assim. Ó. Aí o anterior está escondido aqui. Se ele estiver assim, anterior, posterior, ele está torto. Ele não está reto. E vou te dizer, todos os cavalos começam assim. E aí a gente faz toda a equitação para deixar ele reto. Porque é um tanto quanto difícil. E dizem as literaturas que a gente nunca consegue deixar o cavalo reto 100%. E por isso até que na escala a retidão está aqui em cima, né? Ela é o penúltimo degrau e eu vou explicar por que ela é o penúltimo e não o último, tá? Mas assim, na linha reta o cavalo está assim. E na curva? Como é que o cavalo está? Você está fazendo uma curva, ele está encurvado nessa curva, adequadamente. Então, se o cavalo estiver aqui para a direita, você vai ter anterior e posterior. Ó, eles estão alinhados, ó. Eles estão na mesma linha, como se fosse um trilho de trem. Cada lado das rodas ali estão passando na mesma linha, no mesmo trilho. É isso. Esse é o cavalo que vai estar reto na curva. Quando é que ele não está reto na curva? Você está fazendo um círculo para a direita e ele está dobrado para a esquerda. O que acontece? O cavalo cai de espada, enfim. Essas coisas que vem de fábrica de todos os cavalos e a gente passa a vida toda para tentar corrigir e dificilmente a gente consegue 100%. Minhas elas, todas elas até hoje, elas têm um grau de simetria lateral, normal. Já melhorou muito, mas ainda tem. Eu continuo sempre trabalhando para desenvolver. Porque já nasce assim. Dizem que a maneira como o potro é gestacionado, essa palavra, na barriga da mãe. Então ele fica dobrado para esse lado. Então ele vai ter esse lado forte e esse lado fraco, porque ele ficou atrofiado. Então tem essa musculatura que veio alongada e ela tem mais capacidade de contrair e alongar. Então esse vai ser o lado fraco do cavalo. É uma teoria que não é 100% comprovada, mas é uma hipótese. Bom, como é que a gente resolve o problema da retidão? Que é basicamente você corrigir a simetria lateral do animal, você fortalecer o lado fraco dele. Isso é muito comum, um posterior que não entra igual ao outro. É sempre assim. Pode, todos os cavalos têm isso daí. Alguns têm mais, outros têm menos. Aí você vai ter que trabalhar o cavalo nos círculos para ele engajar esse posterior que ele não engaja, para ele se encurvar do lado que ele não se encurva. Um contra-galope é um exercício muito bom para você fazer isso. Você trabalha também o posterior de maneira isolada, você trabalha a encurvatura do cavalo. Movimentos laterais, que você engaja o posterior isolado, né? E outro. E você também trabalha as flexões laterais. Por exemplo, o espado adentro, ele é diferente do ranvé, porque o espado adentro está aqui na parede, o cavalo está com os posteriores retos, como se estivesse andando reto. Você vai pegar as mãos dele e vai jogar para dentro da pista. E aí você vai fazer a mão de fora andar na mesma linha do pé de dentro. Você flexionou lateralmente, né, esse lado direito do cavalo e você vai fazendo o posterior direito dele entrar mais do que o esquerdo, porque ele está indo na direção da massa. Agora, o ranvé é diferente, porque o ranvé, o cavalo está com as mãos andando reto, só colocar a garupa para dentro da pista. Aí o cavalo está flexionado para a direita, mas o pé que está entrando mais é o esquerdo, ou seja, você mudou
o posterior que você está ativando, tá? Isoladamente. Mas é isso. Trabalhar o cavalo lateralmente, tá? No círculo, né? Trabalhar a lateral do cavalo, círculo, o galope, os movimentos laterais. E aí, por fim, a reunião, tá? O conceito da reunião é mais ou menos isso. Eu não li porque tudo isso aqui eu tenho de cabeça já. Não sei se vai ser exatamente assim, mas com certeza, se vocês forem pesquisar no manual de adestramento, vai ser mais ou menos isso. A reunião é o encurtamento ou a diminuição ou fechamento das bases de sustentação do cavalo. O que é a base de sustentação do cavalo? Os anteriores e os posteriores. Então, o que seria o encurtamento das bases? O cavalo está assim, você vai aproximar o posterior e o anterior. Como é que a gente faz isso? A maneira mais fácil, mais óbvia, é você ir com o posterior na direção dos anteriores, encajar os posteriores. Então, essa é a reunião. Basicamente você entrar com o posterior. Tem outras formas de você conseguir a reunião, você retraindo no anterior, mas isso aí é dictação clássica de alto nível lá, segundo método de Boucher, segunda forma de Boucher, tá? É assim, elucubrado, mas o que a gente faz? Botar posterior embaixo da massa de direção das mãos, tá? Como é que a gente trabalha a reunião do cavalo? Essa é a mais simples, né? Porque aqui a maioria já faz aí nos treinamentos. Encurtamento das andaduras, fazer a longa e curta. Então você vem na andadura, a longa e curta e encurtamento é praticamente a mesma coisa. Você está vendo na andadura alongada, você vai botar o cavalo na andadura mais encurtada, fazendo ele entrar com o posterior. É importante saber que a reunião, a gente está, quando fala do cavalo reunido, a gente está compreendendo também você ter dominância sobre a parte dianteira e traseira do cavalo. Você empurra, você domina a parte traseira, você empurra o cavalo para frente, você domina a parte dianteira porque você não deixa essa energia escoar, né? Você não deixa, porque se você só botar a perna no cavalo, o cavalo ele só vai andar mais rápido. E a gente não quer velocidade. Velocidade e impulsão são coisas diferentes. Impulsão é energia, velocidade é só velocidade mesmo, só andar rápido. Então você bota a perna e para o cavalo não só sair aumentando, você segura, você controla o movimento dele. Aí você vai encher o balão dele, né? Vai também atuar na impulsão, você vai ter um cavalo reunido, tá? Como é que eu sei que o meu cavalo está corretamente reunido? Ele vai estar impulsionado. Ou seja, por exemplo, estou vindo no galope, galope, aí vou fazer a transição para o trote. Reuni o galope, reuni o galope, reuni o galope. Você vai ver que o cavalo está com o chanfre na vertical, vai ceder a nuca, está com a garupa baixa, está entrando, o galope está para cima. Aí você vai vir naturalmente, ele vai pegar o trote de maneira natural. Para ele estar reunido, né, da maneira correta, ou seja, com impulsão, se você quiser partir ao galope de novo, imediatamente ele vai estar em condições. Ele vai fazer sem um delta T ali, sem demora. Você veio, galope, galope, trote. Partiu o galope, ele já vai sair. Isso significa que ele veio reunido e impulsionado. Porque se ele vir desarmar o trote, você pedir o galope de novo, aí vai ser aquela, né? O cavalo, e o cavalo não vai, daqui a pouco ele parte ao galope. Isso é quando não está reunido, não está com impulsão. Tá? Tem que estar imediatamente, ele tem que partir para a nova andadura. Então é isso, ó. Cavalo reunido. Assim que você faz a transição para baixo, imediatamente ele parte para uma andadura superior à solicitação do cavaleiro, tá? Outro exercício aqui também, o espiral. Muito bom exercício, o espiral. Mas tem que saber fazer, porque o movimento circular é prejudicial no cavalo, porque você sobrecarrega as articulações dele de dentro do posterior. O cavalo faz toda a força aqui no posterior e pelo ângulo de atuação do peso e tal, mais você vai prejudicando o ligamento, a articulação ali, o osso do cavalo ali naquela região. Então, quando você for fazer um espiral, você tem que fazer, não pode ficar muito ali, você vai fazer o espiral ficar um pouco e você vai sair, tá? Senão, se você ficar, ó, vou botar aqui um círculo de
de 10 metros e vou ficar aqui, ó, infinitamente até o meu cavalo soltar. Beleza, pode fazer, mas aí no dia seguinte você vai ter que levar ele na veterinária porque ele vai estar mancando, tá? Claudicando, alguma coisa ele vai estar sentindo, tá? Então, mas o espiral é muito bom. Oi? Estou fazendo aqui um trabalho, um círculo, alongando, aí eu vou botar no espiral, fazer rapidinho aqui um círculo de 10 sair, tá? Porque no espiral não tem como o cavalo ele não engajar o posterior. Ele vai ter que fazer. O exercício, a dinâmica do exercício não permite ele não fazer, tá? Contando que você mantém o corpo para trás, perna de fora, mão de fora, trazendo ele na rédea contrária, botando ele para... Botando perna, ele vai fazer, tá? E aí, como disse, por que que a reunião ela vem depois da retidão? Porque a gente está falando do comportamento da base de sustentação, significa que o posterior tem que ir na direção do anterior, certo? E para isso acontecer de maneira adequada, aqui está o anterior. O posterior tem que vir reto, né? Na direção do anterior. Se você tem um cavalo torto, você tem um cavalo aqui, ó. Esse posterior até engana, até vai mais ou menos na direção, mas esse não entra. Vem para fora. Esse posterior aqui não está entrando na massa, não está carregando peso, não está atuando corretamente. Então você tem perda da impulsão, você não tem uma reunião adequada. Por isso que ela vem depois da retidão. Tá? Agora, eu vou apresentar aqui, né, a ideia, né, porque a gente pode ver que esses degraus, como um todo, eles são interligados. Você tem um cavalo reunido, ele vai ter que ser reto, ele vai ter que ter impulsão, mas para você ter impulsão, você tem que fazer exercício de reunião com o cavalo. Para você descontrair o cavalo, você tem que estabelecer o contato, sendo que o degrau é depois. Então, assim, fica um vai e volta que a gente muito interligado. E aí, os próprios competidores de adestramento, eles apresentaram uma ideia interessante sobre a escala de treinamento. Em vez de ela ser assim, de degrau, primeiro eu conquistei o ritmo, depois a descontração. Não acontece dessa maneira. O que acontece? Você começa o trabalho do cavalo desenvolvendo todos eles ao mesmo tempo, só que no nível elementar. Ao mesmo tempo você está trabalhando tudo, você está trabalhando ritmo, reunião, ritmo, impulsão, no nível elementar, certo? E aí, conforme você vai evoluindo o seu cavalo, ó, você vai melhorando cada vez mais cada um desses níveis. Um cavalo mais impulsionado, um ritmo mais estabelecido, um cavalo mais reunido, melhor. E assim você vai evoluindo todos os degraus ao mesmo tempo. Aí faz muito mais sentido, porque eles todos são interligados, não tem como você separar um do outro, tá? Então, e aí nós temos aí no final, né, da nossa escala, acompanhando aqui a evolução, o nosso cavalo permeável, que é o objetivo final da escala de treinamento, tá? Então, terminando aqui já a nossa aula, a gente consegue entender agora, consegue estar situado no terreno de o que é trabalhar o meu cavalo no plano. Eu sei o que ele precisa, eu sei quais são os exercícios, aonde que está cada aptidão, cada habilidade dessa aí, aonde que ela está aqui discriminada. A gente tem uma escala de, de treinamento, né, que vai balizar a gente a entender, e a partir daí é igual receita, né? Como se fosse fazer um prato ali. Dependendo do que você quiser, você vai usar os ingredientes, porque existem infinitos exercícios que a gente pode fazer com o animal. Nem sempre você vai precisar de todos. Você vai pegar os que mais se adequam àquilo ali que você precisa para aquele momento com o seu animal e você vai realizar. Exigindo mais ou menos, dependendo ali do estágio que o seu cavalo está. E aí, por fim, não basta só realizar o exercício, a gente tem que realizar o exercício da maneira adequada. A gente tem que montar o cavalo adequadamente, dependente do exercício que a gente está fazendo. Então, por exemplo, entre a mão e a perna, é ininterrupto. Você tem que fazer o cavalo trabalhar arqueado. Tá? O dorso do cavalo tem que estar assim, tá? Cabeça baixa e o posterior entrando, tá? Aqui um trote, por exemplo. Ele tem que estar assim, espado alto. Tem que trabalhar o cavalo com o dorso arqueado.
Tem. O cavalo de maneira alguma ele pode trabalhar assim, tá? De maneira alguma. Isso aqui é prejudicial. Então, você sabendo que o cavalo tem que trabalhar assim, tem que trabalhar leve, né? O cavalo tem que estar autossustentado, conseguindo se carregar. Aí onde você consegue, com os exercícios aqui, você ter o resultado. E aí, como é que você vai poder sentir isso quando você estiver trabalhando o seu cavalo? Eu tenho algumas analogias, né? Então, por exemplo, o trote, ele é como se você estivesse quicando a bola de basquete. Você joga ela no chão e ela volta. Ela volta com energia para cima. O trote você sente. Trote impulsionado, né? Quando estiver reunido, com qualidade, né? Cadenciado, você vai sentir o cavalo te jogando para cima. O cavalo salta mesmo no trote. E no galope? Quando você tem um galope de qualidade, principalmente descontração, você sente o cavalo fazendo isso aqui, ó. É um movimento ondular, como se fosse uma onda. Você sente. O cavalo vai e você sente ele galopando para cima e, preferencialmente, sempre te puxando um pouquinho. E você só controla aqui, deixa aí ou retém esse movimento, mas você sente. Sente esse movimento ondular do galope, sente o galope para cima também, saltar o cavalo, né, te jogando para cima. Essa é a sensação, tá? E aí, quando você fizer isso tudo, você vai ver que a gente vai conseguir estabelecer isso aqui. O equilíbrio a gente vai conseguir desenvolvendo o ritmo, desenvolvendo as andaduras. O cavalo, quando ele sabe andar, ele não é desequilibrado, ou ele deixa de ser desequilibrado quando ele aprende a andar. Quando você impulsiona e reúne o cavalo, você vai conseguir fazer com que ele fique na autossustentação, ele consiga se carregar. A flexibilidade você vai desenvolver com a descontração, né? Tensão, livre de tensão muscular, fazendo exercício a longo, em curta, exercícios laterais. Quando você trabalha o cavalo, a retidão do animal, ou seja, circos, né? Trabalhando igualmente os dois lados do animal. Você está trabalhando a flexibilidade dos músculos dele lateralmente, a energia é a impulsão, a leveza, ela é o reflexo da autossustentação, porque o cavalo está apoiado na sua mão de maneira leve. Então você sente como se o cavalo é sua pluma, e ele também, o movimento dele também, parece que o cavalo não tem peso. Então impulsionado ele não tem peso. Então a gente está falando de impulsão também, tá? Movimentos fáceis. Força, tudo que você vai fazer aqui, basicamente, vai desenvolver a musculatura do cavalo. E, por fim, a responsividade é a nossa permeabilidade. Tá certo? Então, essa foi a aula de hoje, tá bom? Vou encerrando ela por aqui e deixo aberto para dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Na semana que vem, eu farei uma segunda e última aula ao vivo, tá? Para a gente debater e conversar um pouco mais sobre a nossa equitação, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. O vídeo vai para o YouTube, quem quiser, no grupo ali, pode mandar a sua dúvida ou deixa lá um comentário no vídeo do YouTube quando assistir, que eu vou responder vocês, tá ok? Agradeço novamente a presença de todos, contem com vocês para a nossa próxima aula, tá certo?